Samuel 21. 2 Samuel, capítulo 21. Versículo 15. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Amém? Amém ou não amém? Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Podemos assentar. Você sabe que havia algo engasgado nos filisteus. E não conseguia, eles não conseguiram administrar. O que era? Quando Deus planeja formar uma nação por meio de Abraão, Deus olha para toda a terra e escolhe a terra mais produtiva e mais abençoada que havia. E a terra era dos filisteus. E a Bíblia diz que Deus escolhe a terra dos filisteus em suas divisões, são 7 divisões, cananeus, gigarzeus, perizeus, mas todos conhecidos como filisteus. Então o povo de Israel entra na terra, só que as tribos entram na terra na época de Josué e cometem uma falha. Eles, por negligência, obviamente, eles começam a deixar alguns povos escanteados, sabe? Eles tomavam o centro, que eram as cidades capitais, e eles começavam a deixar os povos escanteados. Os povos, os filisteus da cidade, iam para os arrebaldes, tá? E eles se tornavam tributários, pagavam tributos para Israel. Israel ficou numa situação confortável, porque até alguns mesmo destes filisteus eram usados na lavoura, no trabalho escravo. Era confortável, mas não era a lei. Havia uma ordem muito bem esclarecida, que quando vocês entrarem na terra, vocês têm que matar todos. Vocês precisam eliminar todos, de um a um. E eles não fizeram isso. Se você olhar lá em Juízes, e até em Josué, diz assim: e a tribo de Gade não eliminou os povos da terra, que era a sua porção, a sua sorte, mas deixou os tributários. E esse povo que ficou tributário, eles começaram a ganhar força. Por quê? Porque enquanto estava na liderança de Josué, tudo bem. Josué era um ótimo líder. Ganhou todo aquele perfil de Moisés, aquele perfil firme e determinado. Só que Josué morre. E Josué morre e começa a levantar-se juízes na terra. E aí, quando o juiz morria, o povo ficava sem lei. E o povo se perdia. Quando os inimigos que estavam aos arrebaldes via a desordem, aquela situação amotinada, o que eles faziam? Eles iam crescendo. E aí que você lê lá em Juízes, toda aquela dificuldade de colocar o inimigo no lugar dele. No caso muito bonito das palavras de Jefté em Juízes, ele diz assim: peraí, Deus quem nos deu, quem tirou de vocês foi Deus, e agora nós vamos retomar aquilo que Deus nos deu. Bom, eu fiz essa pequena síntese para você entender o seguinte: que inimigo você não desmaia, nem mantém no seu quintal. Inimigo você mata. De que inimigos eu falo? Aqueles inimigos que você convive diariamente dentro da sua alma e dentro do seu coração. Para ser mais clara, todas as obras da carne. Você não desmaia, você mata. Se tem uma guerra que você tem que ter e ser assíduo e ferrenho nela, é a guerra que você tem que ter contra você mesmo. Tudo que você alimentar ou deixar escanteado aos arrebaldes da sua alma, vai se voltar contra você. Aquilo que Moisés diz às 2,5 tribos, o teu pecado te achará. Isso é muito sério. Tudo que você ignora hoje, tudo que você escanteia, toda sujeira que você joga para debaixo do tapete, tudo que você não quer resolver, por negligência, por preguiça,
por conforto, porque você quer confortar-se nas coisas que estão supostamente resolvidas, supostamente abençoadas, e você ignora as coisas que vão suar, as coisas que vão te custar, essas coisas que estão querendo, que vão te custar hoje, custarão muito mais alto amanhã. Tudo que você procrastina, seus problemas gigantescos hoje, são problemas minúsculos de ontem, que você não quis resolver. Você estava confortavelmente equilibrado, confortavelmente seguro, confortavelmente abençoado, e você não quis resolver. Não existe problemas gigantescos para nós. É a palavra quem nos diz que Deus não permite que passemos por situações que são além das nossas forças. Então, se eu estou vivendo uma situação que é além da minha força, eu tenho diretamente responsabilidade sobre isso. Ou seja, no momento em que eu deveria agir, no momento em que eu deveria ter tomado uma atitude, no momento em que eu deveria ter, sou abençoado, sou, mas tem coisa para fazer. Sou abençoado, sou, mas tem coisas para consertar. Eu deveria ter arregaçado as mangas e ter resolvido os problemas, aproveitando da força, do conforto, aproveitando do sossego, aproveitando daquilo que Deus tinha me dado. Agora, o que nós fazemos? Nós simplesmente fechamos nossos olhos. O ser humano, ele ama conforto, ele ama sossego, mas você nasceu, sossego acabou. Acabou o sossego. Bom, continuando a história. Na época dos juízes, guerra, até que Deus levanta Samuel. Deus levanta Samuel, e então Deus já prediz a Samuel dizendo que o povo vai escolher um rei. Então é ungido Saul. Saul perde, encontra um inimigo doméstico, Davi, né? Paulo diz, os nossos inimigos não são carnais, e abandona a nação. Então entra Davi. Davi elimina a maioria dos filisteus. Nunca Israel esteve tão à altura daquilo que Deus queria para eles, quando Davi governava. Foi a época da ascensão do governo de Israel, duas nações, que depois se dividiu, Judá e Israel junto. Nunca. Davi foi o único rei que conseguiu colocar os filisteus no lugar deles. A primeira batalha de Davi contra Golias foi uma vitória muito expressiva, que intimidou. E então foi uma atrás da outra. Davi conseguiu eliminar grande parte dos filisteus, só que inimigo é inimigo. Às vezes você acha que a sua peleja acaba. Enquanto você estiver vivo em cima desta terra, tem peleja. Então, por favor, não tenha um comportamento preguiçoso. Não ache que está tudo bem. Não ache que o seu casamento está ótimo. Não ache que a sua família é perfeita. Não ache que você está ótimo. Não pense assim. Esse pensamento é pensamento de gente preguiçosa. Pessoas preguiçosas pensam assim. Por quê? Porque é mais cômodo. A coisa está ruindo, a coisa está ruim, está negativa, e você está pensando assim e não está cuidando das coisas que Deus te deu. Nada está ótimo na sua vida, porque você ainda é um ser humano, porque você está no mundo e porque o diabo ainda existe e está solto. Então nada está ótimo para você e nada está ótimo para mim. É isso que você tem que entender. Quando você vê um crente que ele reporta que tudo está ótimo na vida dele, ele é abduzido, porque não é normal. É só você ler a Bíblia. A Bíblia diz assim, que Davi já tinha uma idade um pouco avançada. Davi era muito bom naquilo que fazia. O que Davi fazia de melhor? Pode dizer com toda a força: guerra. Guerra. E um menino que aparentemente o pai não achou que seria um guerreiro, mas se tornou um dos maiores guerreiros de Israel. Ele tinha 33 homens do lado dele que eram perfeitos na batalha. Davi era ótimo em logística de guerra. Se você analisar a história e a vida dele, ele era ótimo. E ele dividia aquilo que alguns crentes não conseguem entender. Ele dividia um comportamento severo, bravio,
aguerrido e ao mesmo tempo musicista, romântico, e gentil. Aquilo que disseram dele, olha, ele é um moço, para Saul, ele é um moço de gentil aspecto. Existem pessoas que elas não conseguem unir esses dois adjetivos juntos. Por que você pode ser forte e ao mesmo tempo dócil? Essa mesa aqui, ela é forte, mas ela não me machuca. Existem pessoas que acham que para serem fortes, elas precisam agredir as outras pessoas. Elas precisam dizer as suas verdades que ofendem, que machucam. Davi unia um comportamento forte, determinado, aguerrido e uma sensibilidade extrema de saber tratar, saber conversar, uma humildade firme. E a Bíblia diz assim que os inimigos se levantam novamente. E Davi, como sempre, depois que ele peca com Batseba, eu acho que ele aprendeu a lição, não mais deixou de ir em uma guerra. Porque quando ele peca com Batseba, Joabe manda um recado para ele dizendo, daqui a pouco eles vão falar o meu nome aqui, vem porque nós estamos perto de tomar a cidade. Foi a época que ele não tinha ido na guerra. Aquele ano, eles faziam uma incursão de ano, iam arrebentando tudo por dentro, e quando ele chega, Joabe manda um recado para ele, vem, porque senão é meu nome que vai ser aclamado. E foi aquele ano que ele pecou com Batseba. 2 Samuel 21, versículo 15, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Diga para o seu irmão assim, tem mais pelejas contra você. Aí você diz, pode vir quente que eu estou fervendo. É ou não é? Nós não temos medo de pelejas. Por quê? Porque nós somos experimentados nelas. Porque o que vale na peleja é isso aqui. E não isso aqui. Quem é próprio para a peleja? Aquele que é o coraçãozão. Tudo sente. Por que Davi tinha esses comportamentos equilibrados? Na guerra, um leão, sem piedade, sem dó. No trato com as pessoas, educado, gentil, amável, sábio, prudente. É diante de Satanás que nós devemos mostrar a nossa fúria. É diante do inferno que nós devemos mostrar o quanto aguerridos somos e o quanto fortes somos. É aqui. É diante das batalhas, é diante das tentações, é diante das situações que temos que ser inteligentes. Eu fico analisando as pessoas e elas estão no meio de uma batalha, no meio de um impasse espiritual. E aí eu olho e digo assim, pelo amor de Deus, você não está percebendo que você está fazendo a vontade de Satanás? Ela diz, mas essa é a minha vontade. Eu falei, pois é, ele já alcançou terreno. Porque quando você não consegue discernir o que o diabo quer e o que Deus quer, ele já dominou o seu querer. Numa batalha espiritual, você precisa aprender a discernir o que Satanás quer. Quantas pessoas tolas e insanas, se envolvendo em embaraços, se envolvendo em cadeias. Por quê? Porque não sabe onde põe o pé, porque não sabe onde está com a cabeça. Você precisa tomar cuidado com ciladas, com embaraços. A Bíblia diz, se levantou nova peleja. Deixa eu te falar uma coisa. Os filisteus, eles já haviam perdido inúmeras batalhas para Davi. Fazia muito tempo que eles não se levantavam contra Israel. O que eles perceberam? Que Davi estava ficando velho. Eles perceberam isso. E o quê? E alguns gigantes ainda haviam na terra. Eles não tiveram coragem de colocar um exército comum. Porque o exército dos filisteus não seria um páreo para o exército de Davi. O que eles fizeram? Fizeram uma peleja seleta, igual aquela primeira de Davi. Gigante contra os valentes de Davi. Certo? Fizeram um acordo. Então vamos embora, Davi foi junto. Eu quero falar sobre esses 4 inimigos que se levantam contra a minha vida e contra a sua vida. E desceu Davi, e com ele e os seus servos, que eram seus valentes, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Eu quero falar primeira situação com você,
sobre 2 tipos de cansaço. Cansaço desanimador, cansaço de desistência e cansaço consciente, equilibrado. O que é o cansaço equilibrado e consciente? Você para e olha e diz para você mesmo, tontão. Você diz, opa, estou dando pérola aos porcos. Hein? Estou fazendo aquilo que nem Deus está. Espera aí. Esse cansaço é inteligente e salvífico. Esse é o bom cansaço. É o cansaço que você olha para você, e você olha para a sua situação, e você diz, eu estou pondo pérolas em focinhos de porcos. Você para e dá um start. E você diz, espera aí, o que eu estou fazendo não tem valor, o que eu estou fazendo é para o próprio embaraço da outra pessoa, o que estou fazendo está fora do juízo e do tempo. Estou fazendo o que é errado. Mudanças. Quanto tempo você demora para acordar de um comportamento exacerbado, exagerado seu? Quanto tempo você demora para perceber quando você está exageradamente bom e você percebe que não é bondade, mas é complexo de sua parte, mas é medo, mas é culpa? Então você para e você olha para a cruz e você diz assim, ele pagou, ele levou sobre si todas as minhas culpas. Eu não aceito mais sobre mim condenação. Aquilo que Paulo diz, quem pode condenar vocês? Existem muitos crentes debaixo de condenação, fazendo coisas impróprias, da maneira imprópria, no tempo impróprio, para as pessoas impróprias. Por quê? Porque julgam que são bons. Não, eles são pessoas debaixo de condenação. Então eles estão fazendo aquilo por conta de culpa. E existe o outro cansaço, que é o cansaço que você fica desanimado, que é o cansaço que você fica totalmente absorvido pela situação. A Bíblia diz que Davi se cansou. É normal se cansar? É. Nós somos humanos, nós nos cansamos. Nós nos cansamos. Agora eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz em Isaías que aquele que não se cansa e não se fatiga é aquele que nos dá forças para continuarmos. Amém? A Bíblia diz assim no versículo 16, esse é o primeiro gigante, e Isbibenob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e tentou ferir Davi. Ele era um gigante, tinha uma boa lança, muito pesada, sinal que ele era um homem muito forte, por isso que dá a informação da lança, por causa do braço, da força do homem. E ele tinha uma espada nova, ele queria muito experimentar essa espada, se fosse, de preferência, na quinta costela de Davi, que era fatal. A quinta costela foi quando Joabe mata o seu maior inimigo, ameaça a sua milícia. Ele queria matar Davi. Eu quero dizer uma coisa para você, que o alvo de Satanás é você. Em todas as problemáticas, em todas as situações, o alvo de Satanás é você. Esse é o alvo de Satanás. Agora eu quero falar um pouquinho sobre espadas novas. Os seus problemas que você já está acostumado, os problemas que você já, tipo assim, mais ou menos domina, mais ou menos já viraram problemas domésticos. Mas eu quero falar de situações novas, levantadas pelo inimigo. Você precisa tomar cuidado com situações novas que o inimigo pode levantar-se. Para quê? Para que você não fique desequilibrado e no período de desequilíbrio você tome alguma atitude. Quando você recebe o ataque da espada nova do inimigo, você não pode agir quando estiver impressionado, quando estiver movido por aquele impacto.
toda ferramenta nova que Satanás usar contra você, ela vai desbaratinar você. Só não desbaratina anjos, mas eu e você, ela desbaratina, porque é nova. O que eu faço numa arma nova, numa espada nova do inimigo? Você espera o susto passar. Você espera o pasmo passar, o espanto passar. Não tome atitude nenhuma no momento em que Satanás levanta uma situação nova para você. Por quê? Porque você vai ficar tão assustado, que parece que é o fim, que parece que você vai ser engolido, que parece que aquilo é o final da sua vida. Mas isso dura pouco tempo, porque logo, logo você vai voltar ao juízo perfeito e o Espírito Santo vai começar a ministrar sobre você a saída para a solução. Então diga assim comigo, numa situação nova, eu tenho que esperar passar o atordoamento. Não haja em meio ao atordoamento. Você cometerá erros. Não haja. Você não está apto, você não tem condições, não existe equilíbrio, não existe... Fique quieto, não faça nada. Silencie toda espada nova, toda notícia nova, toda situação nova, que parece que abriu um buraco embaixo e você está entrando dentro, está sendo engolido, não faça nada. Por quê? Porque tudo que você fizer vai ser para destruição. Primeira situação, Isbi-Benob, aquele que levanta-se como uma situação nova na sua vida. Segunda situação, porém Abisai, filho de Zeruia era irmã de Davi, então ele era sobrinho, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O sobrinho de Davi vai contra o gigante e socorre Davi. Davi não estava dando conta desse gigante. Jovem, com uma lança pesadíssima, e fala o peso da lança para dizer o quanto o homem era forte, e uma espada nova. Então, o seu sobrinho, um dos seus valentes, Abisai, o ajudou. Agora vem o meu velho discurso. Esse velho discurso, eu vou continuar fazendo ele o resto da minha vida. Você tem pessoas socorristas ao seu lado. Você tem pessoas que aguentam a ponta. Tem crente que ele é tão pouco inteligente, mas tão pouco inteligente, que ele se rodeia só de gente débil. Pelo amor de Deus. Se você gosta, você não precisa nem se amar como a Bíblia manda. Mas se você gosta de você um pouquinho, pelo menos uma, duas pessoas de caráter, firmes e fiéis a Deus, você tem que ter perto de você, como amigos. Seus amigos você não escolhe por papo, pelo que gosta, mas pessoas de fibra, de caráter, pessoas que não são fiéis a Deus, não vão ser fiel a você. Isso é bíblico. Não adianta. Pessoas inconstantes não serão constantes para contigo. Você precisa ter perto de você pessoas levantadas por Deus, que tenham caráter, firmeza, que se precisar entrar junto com você numa vala, ela vai entrar na vala e ela vai levantar a cara diante de qualquer pessoa e ela vai assumir você. Aí você diz assim, mas pastor, onde é que eu encontro pessoas assim? Dentro do reino. Dentro do reino. Dentro da igreja. Pessoas que são fiéis a Deus. Pessoas de caráter. Pessoas que são constantes. Pessoas que são hábeis. Pessoas que são humanas. Naquele momento eles olham para Davi e eles dizem, este homem é a lâmpada de Israel. Este homem é Deus quem tem aliança com ele, e ele não pode estar aqui. Nós vamos a partir de agora ter que protegê-lo.
Segunda questão nesse versículo. Pastor, eu não tenho ninguém para te proteger, para me proteger. Ninguém me protege, pastora. Tudo quanto é situação difícil, o nego me joga assim, ó, no fogo, ó. Tudo pesa nas minhas costas. Eu quero dizer sobre uma pessoa que você tem, que é poderosa para te proteger. Qual é o nome dela? Diga alto o nome dela. Mas eu estou escutando um nome só, não deveria estar escutando um nome só. Diga o nome da pessoa que é capaz de te proteger. Diga. Não. Diga o seu nome. Adianta o Senhor Jesus querer te proteger, querer te salvar, querer te amar, querer te dar o melhor, se você é um mártir na vida, se você não sabe o valor que você tem, se você não se gosta, se você não se preserva, se você se coloca absurdamente entregue em tudo. Olhe o exemplo da Bíblia. Moisés, você acha que Deus não queria dar de presente para Moisés a entrada em Canaã? Aquilo seria um marco na história do céu e da terra. Moisés entrando em Canaã, com todas as miríades de anjos ao redor, olhando e contemplando. Aquilo seria uma alegria tremenda para o céu. Só que Moisés não se amava o suficiente. Eu quero dizer que você tem uma pessoa que tem que se proteger nessa terra, que tem que se amar, que tem que se valorizar, que tem que ter um compromisso com Deus, acima de compromisso com família, com filho, com cônjuge, é você. Eu não quero olhar no seu sepulcro e nem você olhar na minha lápide. Aqui jaz um Marte. O céu não precisa de Marte. O céu precisa de servos de Deus e não escravos de homens. Hoje você olha dentro da igreja e você vê pessoas escravas de homens, escravas de seres humanos. Pessoas que Deus poderia fazer muito com a vida delas, mas não dá. Por quê? Porque são servas de seres humanos. Amam as pessoas. Isso é amor? Não, isso é escravidão. Pessoas apaixonadas por pessoas. Você quer amar uma pessoa? Quer? Você. Só assim você vai saber amar a outra pessoa. Da maneira certa, do jeito certo. Sem exagero. Eles olharam para Davi e disseram o seguinte: nós não podemos mais colocar Davi em risco. Não podemos mais permitir, mesmo que Davi estivesse ali por vontade própria. Nós não podemos mais permitir que ele saia a peleja conosco, porque nós precisamos preservá-lo. Você se preserva? Você está vendo situações na sua vida, as pessoas estão aproveitando de você, as pessoas estão usando e abusando, as pessoas já ultrapassaram limites e você está simplesmente em concordância. Você acha que isso é cristianismo? Você se preserva, você se ama, você se cuida, você tem zelo. Quando você dobra o seu joelho diante de Deus para orar, seja na igreja ou na sua casa, seu coração está cheio de alegria, seu coração está cheio de êxtase diante do Senhor, você está extasiado de alegria, a graça do Senhor Jesus entra sobre você, na sua vida, e você começa a adorar a Deus, e aquilo é um Shekinah no seu quarto, é um Shekinah. Não, pastora, por quê? Porque quando você dobra o joelho no chão, você está sobrecarregado, cansado, cheio de jugo, e 99,9% dos seus problemas não foi você quem provocou, mas vieram de outras pessoas. O que você está fazendo? Você está dando o resto para Deus. O resto para Deus. Um dia o Espírito Santo me disse uma frase, e às vezes ele diz algumas frases para mim, eu não consigo entender, mas eu não desisto até entender. Ele disse para mim assim: não deixe descer, faça subir. Eu não entendi nada do que ele estava dizendo. Nada. E aquela frase ficou matutando a parte da manhã e eu não vi a hora de acabar o que eu tinha que fazer. E eu fui para casa, eu estava atendendo, eu fui para casa, dobrei o joelho no chão. E eu chorei muito. E eu disse: eu não sei entender o que tu está me dizendo. Eu não sei entender. E ele me explicou que o meu e o seu coração não pode receber problemas, não pode resolver situações que só o céu pode resolver. Nos deixa desatinados, nos deixa perdidos. Se esse problema chegar no seu coração, com o histórico que você tem, vai te definhar. Faça subir. Esse problema não é para você, é para o céu.
Eu pude entender que existem situações que não pode descer. Tem que subir. Porque eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta. Então eu pude entender e eu clamei a Deus, eu disse: Senhor, eu quero que o Senhor escude o meu coração, porque eu vou fazer subir, mesmo que eu puser, que eu tiver que colocar, empurrar por baixo e guindar por cima, isso vai subir, não vai descer. Existem coisas que estão descendo do seu coração, que você não dá conta, e é por isso que você fica desbaratinado. Eu entendi. E agora toda situação nova, ou toda situação que eu enfrento, eu analiso. E eu digo, dá para vir, tem argumentos, tem unção, tem graça, tem poder, tem direção. Não tem, não é para mim, então não desça, sobe. Você consegue entender isso? Tem assuntos que não é para você. E que se você pegar nas mãos, isso vai acabar te destruindo, vai desmotivar, te cansar, te desanimar, e você vai ficar inapto para aquilo que Deus quer de você. Você tem aprendido a se preservar, você tem aprendido a cuidar de você mesmo, você tem aprendido a não se envolver em coisas que não são para você, que apenas a sua oração é aquilo. O que o problema exige? Apenas a minha oração é o que eu vou fazer, eu vou orar. Agora o problema exige a minha atitude, então eu vou agir, então é para mim. Deus me dá capacidade e poder, é para mim, mas não é para mim, é para Deus. Você pode dizer amém? Primeiro gigante, aprenda a se preservar. Aprenda a discernir espadas novas. Não haja numa situação em que a sua cabeça ficou balançada. Cuidado, preserve-se. Preserve-se na santidade, preserve-se na graça, preserve-se no amor, preserve sua integridade. Não participe de conversações que não te pertencem. Você quer ver? Eu fujo de coisas que não me interessam. Não me interessa. Você quer ver família? Família. Às vezes minha mãe, hoje eu estive com ela um pouquinho. Ela falando, eu mudo de assunto. Aí ela não escuta direito, eu pego no rosto dela e mudo de assunto. Me interessa, não me interessa. Essas coisas não me interessam. Você tem assuntos primordiais importantes que diz respeito à sua vida. Você vai se ater em problemas dos outros, pelo amor. Certo, está faltando problema, né? Versículo 18, agora o segundo. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja. Tem peleja para todo gosto. Você tem peleja? Não, pastora, não tem. Então você está fora do tino. Você não é mais interessante. Não tem crescimento mais. Não tem batalha, não tem crescimento. Contra os filisteus, então Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Segunda peleja, não foi Davi, foi uma segunda peleja, uma segunda situação que houve. E houve uma batalha e então houve vitória para Israel. Versículo 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Euhanã, filho de Jaere Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste com órgão de tecelão. O que você vê de comum neste versículo? O que você vê de comum nesse versículo? O que é comum? Ele era gigante e o nome dele era Golias. Eu vou dizer uma coisa para você. Você imagina os filisteus? Ficou atravessado a derrota de Golias para Davi. Quando o menino nasce gigante, o pai põe o nome dele de Golias. A mãe põe o nome dele de Golias. E provavelmente treinou esse moço para que ele pudesse ser um grande adversário. Deram a ele até uma lança com uma haste de tecelão. Sabe aqueles que na ponta é bifurcada? Sabe o que eles faziam? Eles furavam, era afiada, e arrancava as entranhas. A pessoa morria na hora. Furava e arrancava as entranhas. Agora, como esse valente de Davi conseguiu vencer? Só pela... Eram os valentes de Davi. Eles eram aptos para isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Golias, versículo de número 20. Engate. Versículo de número 19. Em Gobe, Golias
com uma lança que era como órgão de tecelão. Objetivo: vencer Israel. Eu quero falar sobre coisas que Satanás não digeriu. Eu gosto muito quando Paulo diz assim: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O apóstolo Paulo fala sobre os cuidados que nós temos que ter com a nossa fé, com a nossa postura, com a nossa idoneidade, com o nosso crescimento. Existem coisas na minha vida e na sua vida que Satanás não consegue entender como é que eu e você, pela graça, pela misericórdia de Deus, estamos de pé. Então, ele vai tentar subordinar de novo. Ele ainda quer estabelecer o nome Golias contra Israel. Golias, vencedor. As coisas que Satanás venceu na sua vida lá atrás, ele quer desesperadamente retornar. Para ele é uma alegria e um conforto enorme se ele conseguir fazer com que você caia nos mesmos erros de antigamente. Que você seja vencido pelas mesmas mazelas das quais você chegou no Evangelho. Soberba, arrogância, estupidez, ignorância, timidez, enfim. Tudo que você, pela graça e misericórdia de Cristo, conseguiu ultrapassar, ele tem uma esperança enorme disso retomar a sua vida. Vamos supor que você, antes de Cristo, colocava o seu corpo e o seu prazer sexual acima. Depois de Cristo, nunca mais você o fez. Hoje, você coloca seus filhos acima do reino. Muda o objeto, mas o pecado é o mesmo. Prostituição. Às vezes nós somos muito desinformados com respeito às ordenanças da palavra. Se a palavra de Deus diz que o reino tem que estar em primeiro lugar, se qualquer coisa ou pessoa, ou até mesmo você, for colocado em primeiro lugar, é pecado. Quando o Senhor olha e diz para Samuel dizer para Saul, a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E a porfia é igual? Então, um crente porfiador, eu não concordo. É igual um idólatra. Um crente em rebelião, revoltadinho, na sua crise, é igualzinho um feiticeiro. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos norteia nos nossos pecados, para que nós possamos entender e compreendermos, para que fiquemos livres da boca do leão. Então, o que eu e você precisamos entender, que Satanás está atravessado com a perda e a derrota que teve. Então, ele quer de toda maneira, fazer com que você incorra naqueles erros passados. Sendo objeto diferente, não importa. O pecado sendo o mesmo, para ele, tanto faz. Versículo 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos. Era uma anomalia. E em cada pé outros 6 dedos. 24 ao todo. E também este nascera do gigante. Um gigante com uma anomalia nos pés e nas mãos. Eu quero falar uma coisa para você. Muito cuidado quando você gosta de coisas que são diferentes. Existe um versículo na palavra do Senhor em Provérbios dizendo assim: não mude os estatutos antigos, as ordenanças antigas. Muito cuidado quando você gosta de coisas novas, quando você gosta de novidade, quando você às vezes enjoa, você não vê graça, você não se alegra, você não desfruta das coisas que Deus te deu. Esses demônios de anomalia podem aparecer à sua frente.
Quando você não dá mais valor ao seu casamento, quando você não dá valor à sua vida, quando você não dá mais valor à sua salvação, quando você não dá mais valor à sua igreja, aos seus amigos, quando você não dá valor a tudo aquilo que Deus te dá, quando você olha para a Escritura e ela não cresce nos seus olhos e nem captura o seu coração, Satanás colocará heresias para capturar o seu coração. Muito cuidado quando as coisas que vêm de Deus, elas não te atraem mais e não capturam mais o seu coração. O seu coração está num leilão absoluto. Então Satanás levantará anomalias para capturar você. Existem pessoas que gostam muito de modernidade. Elas gostam muito de estar no tempo ou então além do tempo. Muito cuidado com isso. Você pode mudar as tintas da sua casa, você pode mudar o teto da sua casa, você pode mudar as paredes da sua casa, os móveis da sua casa, mas o fundamento tem que ser o mesmo. Paulo ensina isso. Muito cuidado quando você é alguém que abandona rudimentos. Você abandona firmamentos, fundamentos que Deus tem te dado. Pessoas assim são um prato feito para o diabo. Por quê? Porque são pessoas que não são firmes, não são rudimentadas, não têm postura e nem firmeza consigo mesmo. Esse gigante, ele era algo assim totalmente anormal. Tão anormal, imagina a mão de um gigante e aqueles 6 dedos dos pés e das mãos, como é que ficavam? Muito cuidado com a anomalia. Muito cuidado quando você diz assim, eu estou precisando respirar ar novo. Dobra o joelho no chão. E você vai respirar o oxigênio do reino de Deus. Isso vai alimentar sua alma e vai satisfazer seu espírito. Só existe ares novos na presença de Deus. Muito cuidado com aquilo que é na sua vida, que você não é satisfeito, que você é infeliz, que não te supre. Cuidado com isso, porque você está perto de cair numa ciranda. Você é feliz com aquilo que você tem? Tem gente que enjoa, não é? Não sei, parece que a minha vida está sem graça, minhas coisas estão sem sentido. Sabe o que está faltando? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é que dá vigor, que dá alegria, né? O Espírito Santo é que faz com que nós sejamos felizes com aquilo que nós temos recebido da parte de Deus. Que fazemos dos nossos dias um novo dia a cada dia. Anomalia. Você gosta de coisas novas? Muito cuidado. Se você abandona e fecha os olhos para os rudimentos e para os firmamentos, você vai cair em laços. É igual pessoas, né? Eu acho também muito intrigante. Pessoas que têm amizades antigas, que são pessoas fiéis. Aí elas trocam aquelas amizades por outras amizades. Assim, sem mais, sem menos. Aí a outra fala, mas por que aconteceu? O que aconteceu? Uma amizade fiel e de caráter, pessoas de caráter, você não troca. Colunas você não troca, não tem como. Você não troca. Você não troca. Você não troca. É para sempre. É muita burrice. É muita burrice você tirar da sua vida pessoas que são fundamentais na sua história, fundamentais na sua vida. É muita burrice para uma pessoa dessa. A Bíblia diz assim, para nós terminarmos, versículo 21. Injuriava Israel. Sabe o que é injuriar? Debochar. Essa anomalia debochava de Israel. Porém, Jonatas, não é Jonatas, filho de Saul, viu? Filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Outro sobrinho de Davi, o feriu. Por que você acha que a maioria dos sobrinhos de Davi estavam com ele nas pelejas? O que você acha? Você não vê o nome de um dos irmãos de Davi nas pelejas. E Davi, vamos falar de passagem, tinha muitos irmãos aguerridos e com comportamento varonil. Davi, por ser o caçula, foi um exemplo de admiração aos filhos dos irmãos que iam nascendo. Joabe, seu sobrinho, capitão, general, Abisai, todos eles iam olhando para Davi e seguindo o exemplo. Davi foi um homem que teve no seu quartel-general a maioria dos seus sobrinhos.
e não teve um filho como um dos valentes. Os sobrinhos admiravam Davi e queriam seguir o exemplo dele, mas os filhos, no conforto do palácio, na riqueza do palácio, não quiseram. Os sobrinhos de Davi alcançaram nome em meio aos gigantes, em meio aos poderosos. Eles eram conhecidos como os poderosos de Davi. Porque Davi foi uma situação ali no meio da família, uma ascensão de Davi, foi algo muito notório e muito exemplar. E os sobrinhos seguiram o tio. Os irmãos não sei por inveja, por ciúmes, não sei. Os filhos pelo conforto, mas os sobrinhos aproveitaram a oportunidade. Existem pessoas nesta terra que são pessoas diferenciadas, sabias? Pessoas aguerridas, fortes, determinadas. Quando Paulo diz assim, siga o meu exemplo. O que significa isso? Que isso é um dos fundamentos da vida cristã. Você olhar para seres humanos e você dizer, se ele passa, eu posso passar. Se ele é, eu posso ser. Dá para entender? Se pessoas conseguem ser fortes, você consegue. Se pessoas conseguem ser santas, você consegue. Se pessoas conseguem agir, você consegue. Paulo fala que isso é um dos fundamentos da vida cristã. Nós olharmos para exemplos e copiarmos esses exemplos. Esse gigante, essa anomalia, injuriava Davi e o seu exército, mas foi ferido e morreu. Versículo 22. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos, que eram mais que amigos. Para eu encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Nós falamos sobre 3 pelejas e 4 gigantes. Israel teve 3 pelejas, na verdade 4 pelejas, e foram 4 gigantes. No versículo de número 16, uma peleja. No versículo 18, 2. No 19, a terceira. No 20, a quarta. E tiveram 4 inimigos no meio dessa peleja, 4 gigantes. E todos eles foram vencidos. Eu quero dizer uma coisa para você. De tudo aqui que você ouviu, eu sei que tudo serve para você, porque tudo serve para mim. Eu quero dizer para você que a sua peleja nessa terra não vai acabar. Ela só vai acabar no dia em que você morrer. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E o mais importante disso tudo que eu vejo aqui é preservar Davi. Preserva a lâmpada de Israel que existe dentro de você. Preserve a alegria de viver. Preserve o ânimo. Preserve a esperança. Preserve o descanso. Preserve o que é gostoso. Preserve. Por quê? Porque se essa lâmpada dentro de você se apagar, acabou. Acabou. É tudo que Satanás quer. Que você fique definhado, que você fique cansado, que você fique desmotivado, que você não tenha ânimo. É tudo que o diabo quer. Naquele momento eles viram o risco que estavam correndo, que aquele assunto era espiritual. Por quê? Porque aqueles gigantes fisicamente eles podiam vencer, mas a espiritualidade de Davi ninguém tinha. Ninguém tinha aquela aliança com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem problemas na sua casa e na sua família, que muitas pessoas da sua família podem resolver. O tempo, a situação, mas a lâmpada da sua família e da sua casa, que está dentro do seu coração, que é seu ânimo, sua alegria, sua comunhão com Deus, isso ninguém tem. Ninguém tem. E aí? E se essa lâmpada se apagar? Todo mundo vai ficar no escuro. Todo mundo vai ficar no escuro. E trevas é o que o diabo gosta. Se você sair daqui nesta noite apenas entendendo essa única estratégia. Falamos de várias estratégias, mas essa. Que Satanás quer apagar a sua luz. Ele quer deixar você nas trevas. Ele quer fazer você perder o ânimo, o vigor, a alegria, o incentivo, o entusiasmo. Fazer você ficar desanimado e prostrado. Porque então vai se apagar a lâmpada da sua família e da sua casa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Satanás tem inúmeras estratégias contra a nossa vida, mas também nós temos inúmeras ferramentas contra as estratégias de Satanás. Eu gostaria que você analisasse agora a sua vida e que você observasse o seguinte: cuidado com o cansaço. Primeira estratégia de Satanás. Viu
que está fazendo exageradamente, viu que está se cansando e perdendo o vigor, para, chega, não pode descer, faça subir, não pode descer, faça subir. Preserve-se, preserve-se, preserve a luz que há em você. Gigantes foram feitos para cair por mãos de pessoas que sabem de quem são. Cuidado com aquilo que Satanás não administra bem ter perdido em você. Muito cuidado. Ele quer retomar. Camuflado, maquiado, vestido de outras roupas, mas o objetivo é o mesmo, afastar você de Deus. Satanás, ele muda a roupagem do pecado, muda a roupagem da situação, mas o pecado é o mesmo. Cuidado com as anomalias. Cuidado com essa vontade de estar sempre adiante do tempo. Cuidado com esse desejo. Cuidado com essa vontade de coisas novas. Se você abandonar os seus fundamentos, você vai cair. As novidades que nós precisamos são aquelas que vêm do alto, que vêm do céu, que nos faz novos a cada dia, que nos faz receber o óleo fresco. Muito cuidado. Muito cuidado com as injúrias do inimigo, não caia nessa. Deixa o inimigo zombar, deixa ele falar, deixa ele te humilhar, deixa. Você tem uma jornada e você tem um caminho. Eu quero que você se coloque de pé. Uma das coisas que eu levo muito a sério na minha vida, eu gostaria muito que você levasse a sério também, são as batalhas espirituais. Ao contrário de algumas pessoas que fazem um carnaval e uma palhaçada em batalha espiritual, a batalha espiritual ela é bíblica e ela tem que ser feita aos moldes bíblicos. E eu queria muito que você levasse a sério o objetivo de Satanás na sua vida. Pedro caiu numa ciranda e ele diz de uma maneira muito clara que nós temos que tomar cuidado, porque ele é como um leão. E ele anda ao derredor e ele brama. Pedro diz várias características. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, lance a Deus. E não caia nas cirandas de Satanás. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você analisasse a sua vida. Cuidado com o seu cansaço. Existe um bom cansaço, que é o cansaço de abertura de olhos, de entendimento. Existe o cansaço que é proveito para Satanás, onde você desanima, você perde forças, perde o brilho. Muito cuidado com a preservação. Você precisa se preservar, você precisa se cuidar. Não pode apagar a lâmpada. Deus tem aliança com você. E Satanás sabe que a única maneira de destruir aquela pessoa é fazendo você ficar nas trevas. Cuidado com os órgãos de tecelão. Cuidado com ferramentas de Satanás que querem tocar nas suas entranhas e arrancar as suas entranhas. Arrancar seu coração pela boca. Muito cuidado com espada nova, situação nova. Não haja durante o seu pasmo, durante a sua impressão. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com coisas antigas que retomam. Os Golias ainda querem voltar no corpo de outros, na situação de outros. Os Golias ainda querem voltar. Muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você venceu. Muito cuidado. Muito cuidado com as novidades. Muito cuidado com o desapreço das coisas que existem na sua vida, com a sua rotina, com as coisas que Deus tem te dado.
Queria que você colocasse a mão no seu coração e dissesse assim: meu Deus, eu preciso ser hábil para vencer todas as estratégias do inimigo sobre a minha vida. Deus, me dê sabedoria, me dê inteligência, me faça ouvir a voz do teu Espírito. Em nome de Jesus, eu não posso vencer as minhas pelejas sem sabedoria. Eu olho para este texto e vejo sabedoria. O que adiantaria se eles tivessem força e não sabedoria? Pai Santo, em nome de Jesus, os gigantes tinham força, tinham altura, tinham anomalia, tinham armas diferenciadas, mas o povo de Deus tinha graça, tinha comunhão, tinha o Senhor, tinha sabedoria. Pai, eu preciso entender que nem por força e nem por violência, mas pelo teu Espírito. Então eu tomo posse da audição santificada para ouvir o teu Espírito Santo e preservar a luz que há em mim, para que a luz que há em mim não sejam trevas. Em nome de Jesus, eu quero que você ponha a mão sobre a sua cabeça agora, que você diga assim comigo: em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda artimanha do inimigo sobre a minha vida, porque existe uma pessoa, um ser humano nesta terra que pode me preservar, e essa pessoa sou eu. Então, em nome de Jesus, eu quero a bênção do Senhor na minha mente, no meu coração e na minha vontade, para eu trabalhar, para eu ser feliz, para eu me amoldar aos moldes dos vencedores, em nome de Jesus. Amém. Levante sua mão direita para o alto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção do Espírito, que o poder da palavra ministrado sobre o seu coração venha fazer diferença na sua vida, venha transformar a sua história, em nome de Jesus. Amém?